Boa noite, meus irmãos, que a paz e o amor do amado Mestre Jesus sejam conosco. Mais uma noite em que estamos juntos, aqui, motivados pela presença de Jesus conosco no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde estão contidas os ensinamentos morais do Cristo, que são avivados, explicados pela sabedoria, pelo entendimento espiritual de Kardec e pelas instruções que recebemos, os esclarecimentos que recebemos dos espíritos superiores. Essa noite, nós nos dedicaremos às vibrações por tantos irmãos que nos pedem prece e também por aqueles que não nos pediram prece e que nós sabemos que muitos e muitos irmãos nossos estão em sofrimento, em condições que não têm ninguém para cuidar deles. Iremos cuidar com o nosso amor, com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos salutares. Nesse momento, pedimos a cada um de nós que estamos aqui no Evangelho do YouTube do Centro Espírita Cearense, para se manter em paz, com o pensamento voltado para Jesus. E agora nos entreguemos a esse momento de prece. Paz e bem a todos. Deus de amor, Deus de misericórdia, ilumina os hospitais, aonde houver um ser doente, entra com a tua luz divina, é o que eu te peço nesse instante. Que os anjos guardiões recebam os irmãos desencarnados pelas doenças do corpo e os irmãos que estão partindo através do suicídio. Que eles sejam amparados. Que os espíritos amigos cheguem até as crianças e as protejam da maldade humana. Que os idosos vejam a luz no fim do túnel. Senhor Jesus, toca no coração dos governantes. Tira a venda dos olhos deles. Jesus querido, segura na mão dos motoristas de ônibus e aplicativos. Peço à espiritualidade maior que cuide dos irmãos moradores de rua, providenciando-lhes o amparo do alimento e tocando no seu espírito já cansado. Jesus, te peço um olhar especial para os garis que estão dentro dos hospitais, que vivem nas ruas, limpando toda a sujeira da humanidade, e pelos profissionais da saúde, Senhor. Ilumina, Senhor, ilumina a mente deles, ilumina o coração, para que eles exerçam suas funções com responsabilidade e amor. E assim, Jesus, te peço, tende misericórdia de todos nós, Senhor. Ilumina, Jesus, os nossos corações. Nos torna, Senhor, piedosos aos sofrimentos dos irmãos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, Jesus. Obrigado, Senhor, por tua presença.
é chegado o momento do nosso Evangelho. Estamos continuando a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos ensinamentos morais do Cristo. Estamos no capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, estudando o tema que tem como título Aquele que se eleva será rebaixado. Nos estudos anteriores desse tema, foram tratados da história de quem seria, a indagação feita pelos discípulos, quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus coloca a criança como exemplo. Em seguida, no item 4, nós vimos a mãe dos filhos de Zebedeu buscando uma posição privilegiada para os 2 filhos dela que seguiam Jesus. Jesus, explicando essas 2 situações, nos leva à necessidade de desenvolvermos em nós a humildade e que a nenhuma pretensão de superioridade, de infalibilidade deve animar o coração de um espírita cristão, de um cristão que tenta ter Jesus como modelo e guia. E hoje leremos parte do item 6, que trata de mais um ensinamento do Cristo, e que diz: a mesma ideia fundamental se nos depara nessa outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, e nesta outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes o que na terra eram os maiores e os mais poderosos, e que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca: as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes construía a grandeza terrena, e que não leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservam apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a posição, porquanto veem colocados acima de si e resplandecente de glória o que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existências seguintes a mais ínfimas condições, desde que os tenha dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, que não, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos o mais elevado no céu, se o merecerdes. Queridos irmãos, a busca pelo entendimento desses ensinamentos de Jesus, da humildade, da necessidade de termos consciência que, se nos colocarmos a serviço, se nos colocarmos em posições mais modestas, mais humildes, frente aos nossos irmãos, nós estamos construindo os degraus da escada celeste que nos leva a Deus. Nada de orgulho, nada de vaidade, de presunção, de colocar nos dotes do mundo, nas riquezas terrenas,
a nossa vida como um todo. Que tenhamos todos nós consciência que na construção da humildade, nós construiremos sim o nosso manto celeste, o manto que nos dará condição de ter aquela vestimenta que foi exigida pelo aquele rei que fez o banquete, e que cada um de nós tem que estar com aquela veste branca da humildade, da serenidade, da brandura, do amor. Que a paz de Jesus possa trazer para cada um de nós o esclarecimento no estudo do Evangelho, para que, estudando os ensinamentos morais do Cristo, possamos entendê-los, meditando cada um deles, para assim termos condições de vivenciarmos paz e bem a todos. Ó Pai, de infinita bondade e de perfeita justiça, estamos aqui para vos agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, trabalho e pelo nosso pão de cada dia, que ele nunca nos falte, nem na mesa de nossos irmãos. Muito obrigada por nos conceder sempre todas as dádivas recebidas neste mundo de provas e expiações. Embora com todas essas atribulações que ora estamos vivenciando, ajuda-nos a sermos melhores, suportando com resignação nossos males terrenos. Pai amado, rogamos a Ti a permissão que seus mensageiros espirituais, médicos, amigos, fluidifiquem nossas águas, colocando nelas os fluidos salutares necessários para que possamos, ao utilizá-las, sejamos curados das nossas enfermidades. Conceda-nos, Senhor, agora e sempre, os recursos necessários para a concretização dos nossos anseios físicos, morais e espirituais. Que assim seja.